faz um game designer? A verdade é que é difícil de responder isso, porque um game designer é uma pessoa que faz muitas coisas, faz de tudo um pouco, na realidade. Ele joga jogos, muitos jogos, e não só jogos que ele gosta, porque o game designer precisa saber o que está acontecendo, o que está sendo jogado, o que está sendo falado. Ele cria novos conceitos de jogos, de features para jogos que já existem. Ele desconstrói jogos que já existem. Ele desenha fluxos dos sistemas, faz wireframes de novas telas para serem implementadas, faz o level design de novos desafios, faz histórias e narrativas, faz balanceamento de progressão de jogos e de economia, cria protótipos, documenta tudo isso, faz muitas reuniões para conseguir alinhar tudo com o time de desenvolvimento. Tudo isso faz parte aí do papel de um game designer. E eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes de cada uma dessas coisas. Quando a gente está pensando em level design, aqui na esquerda tem uma fase do Mario, de como eram as coisas há alguns anos atrás. Você pegava um papel quadriculado e você usava isso para desenhar tiles, e você conseguia ver quanto que o Mario conseguia pular, onde estariam as plataformas, como que seria o desafio. Mas aí, com a evolução da tecnologia e o Super Mario Maker, hoje em dia você consegue criar levels de uma forma muito mais intuitiva. Eu não sei se as pessoas da Nintendo realmente usam o Super Mario Maker, mas eu com certeza usaria. Porque você tem todos os elementos e possibilidades de pôr no jogo que você pode ir encaixando num grid, que seria a sua versão digital do papel alumínio, para montar a sua própria fase. Aí, aqui ainda um pouco mais de plataforma, mas de uma outra visão. Você marca o ponto onde o jogador começa, que está aqui na esquerda, esse S, Player Start. Aqui tem coins, são moedinhas, por onde a pessoa teria que pular para pegar tudo isso. Como ela vai pular, se ela tem que fazer um wall jump de pular na parede, as plataformas, você marca o movimento delas. Aqui, se for ver, são espinhos, eles fecham em você, então você tem que conseguir pular no lugar certo. Aqui, você marca um portal, que você vai teletransportar. Então você consegue mapear as coisas de uma forma muito mais física, sem precisar necessariamente ter coisas digitais já na mão para fazer isso. Ainda dentro de level design, agora saindo um pouco do universo de plataforma, eu peguei um outro exemplo aqui, de um jogo que é bom, tem inimigos, tem vida, tem loots que você precisa pegar, é uma fase, de uma forma geral. Então, o inimigo está nascendo aqui na direita, ele é esse pontinho branco. Aqui são todas as fases, isso aqui é tipo a planta baixa do level. Então, se você estivesse olhando ele de cima, é isso que você estaria vendo. Então, você consegue mapear onde estão os inimigos, se ele anda para frente, para trás, então, de que forma que você consegue interagir com ele, ou fugir dele, no caso, né? Onde você vai colocar ponto de recuperação de vida, caso a pessoa tome dano. Onde que vai estar o loot que a pessoa vai buscar, então os itens que ela quer conquistar nessa fase. Onde está a porta de saída, tipo, até onde ela precisa chegar para conseguir escapar. Onde está a chave para abrir a porta de saída. Então, se vocês prestarem atenção, isso aqui é quase um grande labirinto, né? A pessoa, o mais direto do que possível que ela conseguiria, ela ainda vai passar por quase todos os corredores do jogo. Para conseguir pegar a chave, que é o quadradinho azul, e depois sair aqui pela porta laranja. Então, quando você está pensando em level design, é legal você pensar também num outro conceito que a gente chama de pinch points, que são levels que são mais difíceis, que depois são seguidos de relief points, que são levels que são um pouco mais fáceis. Porque o que acontece? Se você coloca muitos levels difíceis em seguida, a tendência é que você perca o seu jogador. Então, uma forma que a gente, até pensando lá na questão do flow, de manter as pessoas engajadas, é ter uma coisa que é um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, um momento de respiro. Um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Você pode ter 2 difíceis seguidas, mas o ideal é que você não coloque 10, 15 levels difíceis em seguida. Né? Aí, a próxima parte que eu vou trazer para vocês é um pouco sobre wireframes, que são... Isso aqui já é um wireframe, antes dele a gente fala que tem o Rabisco Frame, que seria a versão no papel disso. Que isso aqui eu fiz para um jogo numa Game Jam, que eu participei do Big, no ano passado, em 2019.
que você monta a tela ou a forma que você enxerga que a tela vai ser. Onde vão estar os elementos posicionados, onde vão estar os botões, quais vão ser as interações entre elas. De que forma que essas telas vão se comunicar. Então, não tem aí a definição final, mas tem o posicionamento das coisas, para você conseguir entender qual é o flow, se está claro onde as pessoas têm que clicar, para onde elas vão. Depois disso, a gente tem os protótipos, que eu acho que é uma das principais coisas aí no processo do game design. Porque o processo de game design envolve muita tentativa e erro, em que você precisa ter uma ideia, testar ela, provavelmente errar, tentar de novo, alterar. E eu te digo uma coisa, altera só um pouquinho. Porque se você alterar um monte de coisa, você nunca vai saber no seu segundo teste qual foi a coisa que fez dar certo. Então, é sempre bom você quebrar e alterar cada ponto do seu teste em etapas. Porque isso vai te trazer mais confiança na hora de falar, meu, foi essa mudança que eu fiz que fez o meu protótipo funcionar. Foi essa mudança de 4 para 6 feijões. Porque se você mudar várias coisas, você vai ficar confuso. Você não vai realmente saber qual foi a coisa que fez o seu jogo passar a funcionar. A sua iteração que deu certo. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de protótipos que você consegue fazer em casa, que você não precisa de nenhum tipo de material para fazer, sabe? As pessoas estão usando papel, cola, tesoura, post-it, caneta, e é isso. Você consegue fazer muita coisa com esses elementos. Você consegue pegar e, tipo, seus personagens são... Esqueci o nome. Forminha de brigadeiro. Você está construindo o caminho com uma fita crepe em cima de um papelão. Então, você consegue pegar e jogar com seus amigos os seus jogos e testar eles assim, sem realmente precisar de uma ferramenta super complexa para fazer um teste. Aí, partindo para alguns outros tipos de protótipo diferentes, a gente tem aqui um protótipo de um outro jogo que eu fiz que chama Cook Me a Story, que a gente queria que a pessoa acertasse os ingredientes e desbloqueava pedacinhos da história. Só que a gente queria ver se isso dava certo. Então, a gente criou um livreto. No caso, esse foi o Alexandre, o game designer, que estava no meu time. Que a parte da história estava toda dobrada, cortada em filipetas, que era o que ia ser separado, né? Então, se a pessoa clicava no papel, sei lá, nos itens certos, insetos e peixe, abria a próxima filipetinha de papel. E a gente observava a interação das pessoas, porque eu acho que outra das funções principais do designer é observar. Porque no final de tudo, a gente está criando experiências. A gente quer que as pessoas sintam coisas. A gente quer que a pessoa jogue o jogo e tenha uma emoção, se divirta, ou fique bravo, ou engaje com aquilo. Então, é bem legal pensar no seu protótipo na forma que você vai querer passar isso. Isso também aí entra na parte dos protótipos digitais, que você trabalha com cubos mesmo. Você não precisa ter uma coisa lá super bem feita, super bem acabada. Você pode usar ferramentas que existem, tipo o Construct, que vai ter uma live daqui a alguns dias para fazer um protótipo mais simples, digital já, que você consegue pôr na mão das pessoas para testar num celular, ou uma Unreal, uma Unity. Tem vários tutoriais na internet de como fazer pequenos jogos, e vocês conseguem usar o Google, que é tipo, uma ferramenta poderosíssima, para fazer perguntas, tirar dúvidas e construir novos protótipos. Porque eu acho que entre os papéis fundamentais do game designer está essa questão do questionamento, da observação, de como que eu vou fazer as pessoas entenderem o que elas querem. Tipo, entender o que eu quero que elas entendam, experienciarem isso. E você vai testando, fazendo microtestes aí, que nem o Carlos comentou, para descobrir isso. A próxima coisa que eu vou trazer para vocês, no papel e no trabalho do game designer, são sistemas. Aqui eu pensei num jogo bem simples para eu desmontar ele para vocês, que é a forca, que acho que é uma coisa que todo mundo conhece. Você começa o jogo em 2 pessoas. Você escolhe uma palavra e monta ali a forquinha. Aí, chuta uma letra a outra pessoa. Se a pessoa acertou a letra, completa a palavra.
Aí, na realidade, tem uma outra pergunta. Completou a palavra? Se sim, vitória. Se não, chuta outra letra. Se a pessoa errou a letra, eu esqueci de fazer uma coisa no meu sistema, olha, gente, é isso que acontece. Que é para desenhar o hominho ali. No caso, se ela errou, tem uma outra pergunta que é: enforcou? Se sim, game over. Se não, deveria ter mais um quadradinho aqui que seria desenha um bracinho, desenha uma perninha. E aí, chuta outra letra. E você fica fazendo aqui esse loop. Porque é importante você pensar no seu sistema como uma série de decisões, que nem a gente viu lá no começo da live. Que um jogo é uma série de decisões significativas. Quais são essas decisões? O que a gente está tomando de decisão? Quais são as consequências dela? E para você transmitir isso para as outras pessoas, ter certeza que está todo mundo sempre na mesma página, é muito legal você conseguir ter uma forma mais visual de falar isso. E os sistemas e fluxos ajudam a ver isso. A Erika perguntou de como são feitos protótipos com papel, caneta e tesoura e pensar um jogo digital e passar isso para o protótipo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Imagina que, por exemplo, esse jogo aqui, eu estava prototipando um joguinho de fazendinha, por assim dizer. Então as coisas tinham tempo. Eu peguei uma ampulheta que eu tinha aqui em casa e vários post-its e pecinhas de outros jogos. Os post-its eram os meus prédios, tá? Que tem essas barrinhas em cima que são o tempo de carregamento. Aí o que eu fiz? Eu peguei meus pais, no caso, fazer o teste, sentei eles na minha frente, eu expliquei qual era o jogo, e eles começavam aqui com esse depósito. Aí eu falei que o objetivo deles era fazer uma fábrica, aí no caso era de cervejas. E eles pegaram o post-it e colaram. Primeiro eu virei a ampulheta, porque era o tempo que demorava para eles poderem interagir de novo com aquele prédio. E tinham coisas desenhadas no papel, que eram lugares que a pessoa podia clicar, que no caso abriam outras telas, que eram outros papéis. Então eu pegava esse outro papel e eu colocava na frente enquanto a ampulheta estava correndo ali atrás. Aí eles olhavam, clicavam em alguma outra coisa e eu manualmente fazia a ação. Então você sempre pode pensar na coisa digital, na tela que você imaginou, e desenhar ela e fazer o rabisco frame. Porque isso te ajuda a ver se está fazendo sentido esse fluxo, se as pessoas estão conseguindo entender. Porque acho que a principal coisa é começar dessa forma, tipo, começar testando as ações. Ficou um pouco mais claro, Érica? Bom, mas não tenho 100% de certeza do delay. Eu vou voltando aqui para o sisteminha. Aí as coisas que eu coloquei, tanto para os sistemas quanto para os protótipos que eu gosto de usar, de ferramenta, são papel e caneta, post-it e algumas ferramentas digitais. Que tem o Google Drawings, que ele te permite fazer alguns sistemas que nem esse aqui da esquerda. Tem o Draw.io, que também tem algumas funcionalidades. E o Machinations, que eles falam que é The Game Design Tool, mas que eu recomendo você ir para ele só se você já tem um pouco mais de conhecimento de programação lógica, umas coisas de matemática um pouco mais profundas, porque é uma ferramenta que você acaba precisando de muito mais lógica para conseguir usar ela, porque ela faz simulações matemáticas e progressões e ela consegue levar o seu jogo muito para frente, no sentido de que você não precisa jogar 50 jogadas para descobrir qual é a consequência. A lógica por trás do programa faz isso para você.